Neste vídeo vou te mostrar como produzir uma peça com resina poliéster de laminação. Começando aqui o nosso conteúdo, eu tenho duas resinas. A resina cristal, que ela é transparente, você pode fazer alguma peça translúcida, e isso vai ficar para a segunda parte. E nessa primeira parte nós vamos falar sobre a resina poliéster, que é uma resina escura. Então, além da resina escura, a gente pode misturar algumas cargas, né? Eu uso bastante a dolomita. Se você for mexer nisso com um copo plástico, pegue um copo PP ou qualquer outra embalagem que seja PP, daí não vai derreter a sua embalagem com a resina cristal. Eu vou fazer aqui uma mistura, eu sempre misturo 50% de dolomita e nunca tive problema, então estou misturando aqui, vou fazer uma experiência aqui para você entender isso. Eu vou colocar 100 gramas de resina cristal, e tá pesada, e também vou colocar 100 gramas de dolomita, tá? Então vamos ter o mesmo peso dos dois materiais. A carga, a resina, ela é assim umas 5, 6 vezes mais cara do que a carga, ou a carga é 5, 6 vezes mais barata do que a resina, tá? Então, vou misturar as duas. Eu gosto e acho que fica bom você misturar, eu misturo com 24 horas de antecedência. Aí existe uma mistura bem homogênea entre a resina e a carga, tá? Eu normalmente ponho dentro de uma vasilha, mas eu estou fazendo aqui no copo para você poder ver como é que é essa mistura. Com 50% não fica uma resina espessa, fica uma resina ainda fluida que vai poder correr dentro do molde, tá? Eu marquei aqui quanto de volume, né? Porque eu coloquei 100 ml de resina com 100 gramas de carga não dá 200 ml, tá? Então ele vai ficar ali em torno de 180, 175 ml. Foi essa medida que eu fiz, então você não vai aumentar o volume em 100% se você colocar o mesmo volume de carga e de resina, ok? Porque a resina entra e se vai ficar junto com a carga, tá? Aqui é uma outra questão, tá? Eu deixei, quando você deixa a resina por alguns dias, ela decanta, e daí você vai perder uma parte aqui. Então, aqui eu já estou te mostrando, isso aqui eu tinha nesse recipiente aqui resina, que estava misturada, eu não fiquei movimentando essa resina, então ela decanta, e lá no fundo vai estar toda a carga, e essa parte aqui está perdida, e eu vou jogar fora a embalagem como um todo, tá? Então, ó, você vê que lá no fundo lá tá essa parte. Aqui eu já peguei outra embalagem, misturei, joguei dentro dessa embalagem plástica e fico misturando. Vou misturando de um dia para o outro, assim, vou mexendo várias vezes para que a resina se misture bem com a carga, tá? E aí eu tenho uma massa bem homogênea, tá? Se eu faço algumas vezes, ó, eu estou usando um tule, né, um tecido bem fino, pode ser uma meia feminina, uma pequena tela, para coar essa resina com a carga. Se ficar alguma impureza, a gente já vai ficar nesse tule, que é algo baratinho e que eu possa jogar fora, tá? Eu fiz as duas aqui e fazendo essa peneirada, não tem nada, não tinha resíduo nenhum. Se tivesse algum grumo, alguma parte ali que se soltou ali de dentro da embalagem, eu já conseguiria peneirar isso, tá? Então essa é a maneira de você fazer a carga com a resina, tá? Eu vou usar aqui para encher o meu molde, vai entrar mais ou menos 500 gramas, tá? Então são duas partes de 250 gramas e eu vou usar 2%
catalisador, o que me dá em torno de 5 gramas de catalisador em cada copo, ok? Então são 2%. Você pode usar de 1 a 3 até 4%. A resina poliéster, ela é bem versátil, ela não precisa tanta precisão de catalisador. Se você colocar pouco catalisador, vai demorar mais. Se você colocar mais catalisador, vai ser mais rápido a catalisação e influencia de acordo com a temperatura. Mas 2% é algo legal. Se você colocar muito catalisador, ela pode rachar, a resina pode rachar porque ela vai ter um superaquecimento, e se colocar demais mesmo, ali 7, 8%, pode até pegar fogo no seu ateliê. Então só tome esse cuidado, não faça uma coisa que seja extrema, tá? Então, para diminuir as bolhas, eu já misturei o catalisador, misturei bem, eu ponho esse palito ali para derramar em cima dele, para quebrar as bolhas e que a resina vai escorrendo para dentro do molde sem ter contato com o ar. Isso diminui bastante as bolhas, tá? Então eu fiz essa primeira aqui, eu fiz 250 gramas, depois fiz mais 250 gramas, misturei bem, mistura ali, pode misturar por 1, 2 minutos, o catalisador com a resina, ok? Então, chegou até o final, deixei a resina, é muito fácil, e agora eu vou esperar uns 20 minutos para secar. Quando tiver ela vai esquentar primeiro e depois começa a esfriar. Quando esfriar, você já pode tirar, mesmo que ela esteja um pouquinho quente, mas ela vai estar um pouquinho mole e tal, você tem que só tomar cuidado. Mas estando frio, já é possível desmoldar essa peça, tá? Então, aqui ela já está desmoldada, ficou algumas rebarbas, eu tiro com a mão. Se você fizer um molde, aí que é um negócio, se você tiver um molde muito bem feito, a quantidade de rebarbas é muito pequena. Então, capriche na construção do seu molde, tá? Para que você possa ter uma peça que você não precise trabalhar muito para poder fazer o acabamento dessa peça, tá? Eu construí esse molde ali e deixei onde era vazado, assim, na parte dos braços da minha figura, né, dessa mulher, eu deixei fechado para que facilitasse na construção do molde. Então vai me dar um pouquinho mais de trabalho agora para poder fazer o acabamento. Eu uso uma micro retífica e primeiro vou passando em toda a parte onde foi a união do molde, né? Então vou passando essa micro retífica, tirando. Como o meu molde ficou com pouca rebarba, fica muito fácil, né, de fazer tirar essas rebarbas. Eu gosto das minhas peças, que a pessoa que compra a minha peça, ou que tem a minha peça, que ela não veja aonde é a união dos moldes. Então, para isso, eu construo um molde com uma técnica para que tenha muito pouca rebarba, ok? Então, a primeira parte aqui, eu passo a micro retífica em toda a parte, já faço um pré-acabamento. Como eu te falei, ali onde é vazado, eu uso limas, né, para poder fazer isso com a micro retífica. Você pode fazer isso com uma furadeira ou manualmente também com um estilete. Só demora bem mais, tá? Então eu vou furando, vou tirando, vou tirar essa parte ali para fazer o vazado, porque foi a maneira que eu construí o meu molde. Ele ficaria muito frágil se eu não tivesse feito essa parte. Eu vou deixar aqui como que eu fiz esse molde, é algo que você pode ver também, mas eu vou deixar na descrição, depois de você ver o vídeo, você dá uma olhadinha nesse molde aí, que é para como construir o molde dessa figura. Além do vídeo do molde, eu vou deixar um curso pago, que eu recomendo, para você fazer vários objetos, várias partes funcional. Se você quiser, tá aí também vai ficar na descrição.
Esse vídeo é a parte 1, onde eu estou te mostrando como construir uma peça, né? Como fabricar uma peça, como produzir uma peça com resina poliéster e 50% de carga. Eu não usei nenhuma cor, né? Você pode usar também alguns pigmentos e já ter essa peça totalmente já de uma cor só. Eu não usei, eu usei só a resina poliéster e 50% de dolomita. Eu vou fazer mais na frente 2 vídeos, tá? Um deles é pintando essa peça, você vai ver a peça finalizada. Quando eu tiver esse vídeo, eu vou deixar na descrição deste aqui também. E o terceiro vídeo vai ser com a resina cristal, que aí eu vou fazer uma peça translúcida na cor vermelha. Então, esses vídeos ainda, esse aqui foi o primeiro, depois eu vou fazer mais 2 e vou deixar na descrição. Se você está vendo já no início, não vai ter, por enquanto não vai ter o link para esses 2 vídeos. Assim que eu terminar, imagino que em 2 semanas ou 3 eu já tenha tudo isso pronto. Então, se você está vendo o vídeo no lançamento, você não vai ter esse link. Daqui 2 ou 3 semanas você vai ter esses 2 links, que é a peça pintada e a peça já com a peça na resina cristal. Usar o mesmo molde, já resina cristal transparente na cor vermelha, tá? Então, agora, assim, uma outra parte agora é o lixamento. Então, eu uso ali 3, 4 tipos de lixa. Para a base, eu uso lixas mais grossas ali, ou lixa 80, ou lixa 36, lixa ferro, para que eu tenha uma base bem plana, tá? A gente tem duas maneiras de fazer isso. Colocar a lixa sobre a mesa e passar a base, né? Passar a peça que eu estou lixando, passar sobre a lixa, tá? Então, essa é uma maneira de fazer esse lixamento. Eu estou encostando aqui na câmera, estava chacoalhando um pouco a câmera, mas não é... Isso é um defeito aqui que aconteceu, que você me desculpe. Mas eu não estou mais encostando na câmera, então aqui dá para ver agora só o lixamento. Então eu posso lixar dessa maneira, colocando a lixa sobre a mesa e passando a figura sobre a lixa. Uma outra maneira é você pegar um taco, alguma coisa plana, colocar a lixa e lixar também a base, tá? Como é uma lixa grossa, e daí aqui eu peguei uma lixa mais grossa ainda, eu acredito que é uma lixa 36, essa aqui, que eu precisava ter um pouco mais de... Para tirar as rebarbas, eu estou lixando aqui com uma lixa 80, que eu preciso ter um desgaste maior. Então, lixas bem grossas para ter um desgaste maior. Depois eu estou usando aqui uma lixa 220 e já foi suficiente para tirar todos os riscos. Então, se eu usei uma lixa 80, ficaram vários riscos. Agora eu uso uma lixa 220 e já tiro todos os riscos dessa lixa mais grossa, ok? Então, já passo também essa lixa aonde eu passei a lima. E uma coisa que é importante, eu espero 24 horas depois de tirar do molde e lavo essa com uma escovinha, pode ser uma escovinha de dente, lá compro uma escovinha de dente para poder fazer essa limpeza e passo detergente. Então, para limpar, tirar qualquer impureza da minha peça, já vejo se tem algum detalhe e vou passando a lixa.